Olá, Flávio, olá a todos. E durante a pandemia as crianças foram muito afetadas, principalmente sobre a questão de hábitos alimentares, né? E também a questão da atividade física. Com essas crianças em casa, mais ociosas, tendo aula em casa, né? A busca por uma alimentação industrializada, uma alimentação incorreta foi frequente e também houve uma diminuição, né, no tempo de atividade física que essas crianças praticavam. E como voltar tudo isso, né? Como voltar a uma rotina de uma alimentação saudável, né? Como fazer o seu filho voltar também a fazer atividade física e sair do sedentarismo. Para isso, nós estamos aqui com a nutricionista Melissa Feltrin. Melissa, a OMS até, né, divulgou alguns dados dizendo que, em razão da pandemia, cerca de 78 milhões de crianças em 2025 podem estar nessa linha de sobrepeso e obesidade. Depois que, né, agora que está passando essa pandemia, como que a gente pode fazer para conseguir reverter esse quadro, né? Por onde começar? Então, a gente teve aí 2 anos e meio, né, de pandemia. Então, se a gente pensar até 2025, a gente pode conseguir reverter isso sim, né? É tentando modificar os hábitos alimentares de um modo geral, com a família inteira, né? No sentido do que você falou, da questão dos industrializados, a gente diminuir, a questão da aceitação dessas crianças que muitas vezes ou elas são muito ligadas ao doce ou aos alimentos industrializados, que a gente possa apresentar outros alimentos mais naturais, né? Uma fruta, um suco ou uma folha de uma forma isolada para que ela sinta o sabor desses alimentos, né? A criança tem uma característica muito eminente na questão de comer um dia bem, no outro come menos, né? Então aproveitar esses dias onde ela aceita mais e apresentar esses alimentos. Outra opção é chamar ela para o preparo, para ajudar a fazer, né? Muitas vezes ter a paciência de mostrar a importância daqueles alimentos. E automaticamente, se a família já faz o uso desses alimentos, a criança já está embutida nisso e é mais fácil a aceitação. Então o exemplo normalmente vem de pais e mães, né? Melissa, o que a gente vê é que, assim, principalmente nesse período que as crianças ficaram ansiosas, mais tristes, às vezes por não estar indo à escola, por não ver o colega, a comida era usada muitas vezes como uma compensação. Os pais acabavam oferecendo mais industrializado, às vezes mais doce. Tem que tomar cuidado, né, com usar esse tipo de compensação, principalmente para criança. Sim, automaticamente isso não acontece só em criança, em adulto também, né? Se a gente está num momento meio com uma insatisfação, né, um grau de ansiedade, a gente acaba descontando na comida. Então é nessas horas que a gente tem que começar ao invés de oferecer os industrializados, o que normalmente eles pedem, né, a gente tentar reverter a situação a favor dos alimentos mais naturais, os alimentos de verdade. Melissa, e quando a criança se recusa, né? A gente sabe que criança às vezes tem uma restrição, às vezes tem uma limitação de não querer aceitar, né, alimentos novos. Como oferecer, né, isso para a criança para que ela consiga incluir novos alimentos e que tenha uma outra rotina alimentar? Nessa questão mesmo, de tentar trazê-los para o preparo, mostrar, às vezes, fazer uns pratinhos divertidos, onde a gente consegue umas carinhas de alguma coisa através dos alimentos, espetinhos. Então a gente começa a usar o alimento como uma brincadeira. E isso vai fazendo com que a criança aceite de uma forma mais lúdica, né? Então é um caminho, né? Ajudar no preparo e trazer esse alimento de uma forma mais lúdica para que a criança veja e sinta vontade, né? De experimentar. Porque a gente fala que a gente come com os olhos também. Então, dependendo da forma que você faz, isso estimula a criança a querer experimentar. Melissa, como a gente falou lá, esses hábitos, esses maus hábitos foram salientados aí durante a pandemia. Mas até 2025 é possível reverter essas estatísticas se a gente cuidar da alimentação, praticar atividade física, né? Sim, é mais ou menos até um pouco um período a mais, né? Do que esses 2 anos e meio que a gente ficou aí em isolamento. Então, com certeza dá. E eu acredito que tudo isso não afetou apenas as crianças, mas a família toda. Então a gente precisa unir forças ali, fazer essas crianças se movimentar junto, fazer esses programas em família, que é muito importante, né? E junto a alimentação ali, que com a família inteira fica muito mais fácil da criança aderir e aceitar.